Oi, gente, tudo bem? Eu intitulei a reflexão de hoje como Sem ver, a fé atua. Vou repetir. Sem ver, a fé atua. Me baseei em João capítulo 4, do 46 a 54, que diz assim: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Esse foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. Eu intitulei Sem ver, a fé atua. Certa vez, Jesus voltou para Caná da Galileia e ali foi procurado por um oficial do rei que vinha de Cafarnaum, uma cidade distante cerca de 30 quilômetros. Apesar da sua posição, riqueza, influência, aquele homem carregava uma dor que dinheiro nenhum podia resolver. Seu filho estava à beira da morte. Ele provavelmente já havia tentado de tudo, os melhores recursos, os melhores médicos, todas as possibilidades humanas. Mas quando chegou ao fim de si mesmo, quando esgotou todas as possibilidades, ouviu falar de Jesus e foi ao seu encontro, implorando que fosse até a sua casa curar o menino. No coração daquele pai havia uma limitação comum a muitos de nós. Muitos de nós temos a mesma limitação. Ele acreditava que Jesus precisava estar fisicamente presente para agir. Talvez também pensasse que se demorasse demais, já seria tarde. Mas Jesus simplesmente disse: pode ir, o seu filho viverá. E aquele homem creu. Sem provas imediatas, sem sinais visíveis, ele decidiu confiar na palavra de Jesus. No caminho de volta, seus servos vieram ao seu encontro trazendo a notícia: o menino havia sido curado exatamente no momento em que Jesus falou. Esse milagre se revela algo poderoso sobre quem Jesus é.
Sua presença não está limitada pela distância, pelo tempo ou pelas circunstâncias. Com sua palavra, ele venceu o espaço entre Caná e Cafarnaum e trouxe vida onde havia desespero. Muitas vezes pensamos, se Jesus estivesse aqui pessoalmente, será que você já não pensou nisso? Quantas situações que era imprevisível você acreditar que, mesmo com todo esmero, com toda aplicação sua na oração, mas vem aquilo em nossa mente. Será que se o Senhor falasse diretamente comigo aqui, me desse, enchesse meu coração de confiança, será que não seria melhor, presencialmente? Existem certas aflições que o desespero abate a nossa alma e nós às vezes queremos automaticamente, muito rápido, a resposta naquele momento. Mas a resposta foi imediata. Volto a falar, às vezes nós pensamos, se Jesus estivesse aqui pessoalmente, ou se eu pudesse vê-lo, seria mais fácil de acreditar. Mas esse sinal nos lembra que o poder de Deus não depende de proximidade física. É muito comum colocarmos em jogo o produto da nossa fé, que é Jesus. Para Jesus, não existe distância. Eu posso orar por uma pessoa daqui e a pessoa pode estar distante. O que vale aí não é a distância, não é o que eu vejo, e sim a minha fé em ação é que vai fazer com que o Senhor haja. Uma vez que eu falei com Cristo, posso acreditar, porque Ele vai fazer desse jeito como eu pedi. Assim como você pediu, o Senhor vai fazer. Jesus continua agindo hoje. Mesmo sem vê-lo com os olhos, podemos nos aproximar dele pela fé, podemos levar nossas dores, medos, impossibilidades diante do seu trono de graça, confiando que nenhuma distância é grande demais para seu poder alcançar. O Deus que falou e curou aquele menino continua presente. Sua palavra ainda traz vida, esperança e restauração. É bem verdade que nós somos muito pelo olhar, muito pelo que podemos ver, pelo que podemos sentir neste momento. Mas pense comigo, este homem apenas acreditou. E importante de toda essa história, que Jesus estava muito longe do menino. E os empregados desse homem, os servos desse homem, veio ao encontro dele e falou exatamente a hora que Jesus tinha impetrado o milagre. Jesus tem impetrado milagre na sua vida e esse milagre foi pontual. Esse milagre é pontual. Esse milagre vai ser pontual. A hora que você pede é instantâneo, é rápido. O Senhor pode agir se você crê. Não fique olhando as evidências, porque
a nossa mente pode nos trair. Vamos confiar no Senhor com todo o nosso coração, acreditar no que o Senhor fala para a gente, fala ao nosso coração. Se Ele disse que você vai ser curado, você vai ser curado. Se Ele disse que o seu problema vai ser resolvido, este problema vai ser resolvido. Certamente eu estou falando aqui e não é algo novo. Você já deve ter sido impactado de alguma forma em alguma situação. Você falava do nada em casa com a sua esposa ou com o seu esposo de um trabalho ou de uma qualquer coisa. E quando você foi a este lugar, quando você saiu de casa, que você tomou o ônibus e foi até esse lugar, chegou lá do nada, o serviço já era seu. Certamente você já foi impactado com milagres que o Senhor fez nos dias de hoje, na sua vida. E se prepare, porque o Senhor ainda tem milagre na sua vida. Não tente olhar o nosso Cristo com desconfiança. Às vezes, a nossa falta de confiança é tão grande que não basta a gente sozinho estar pedindo. Sabe? Às vezes nós saímos, isso é também um pouco de falta de fé, de falta de confiança. Quando nós saímos pedindo a um e a outro para orar, parece até que o Cristo que nós servimos está surdo, ele não está atento ao que está acontecendo naquele momento. Olha que aquele homem foi sozinho até Jesus e acreditou na palavra de Jesus. Nós precisamos de deixar essa desconfiança no momento que eu reparto, que eu divido a minha fé com alguém, ela deixa de ser uma fé genuína e aplicada no Cristo que eu sirvo. Não que você não tenha que pedir alguém para estar te ajudando em oração, mas quando você começa a falar com mais de uma pessoa, vai para o telefone, liga para outra pessoa, vai para uma igreja, espalha para todas as igrejas, isso dá uma ideia de que o Cristo que nós servimos é um Cristo que não está atento ao que está acontecendo. E este homem é uma lição de vida para nós na Bíblia. E mesmo que não bastasse esse caso desse homem aí, tem o caso de Pedro também, que a igreja estava orando por ele e o anjo foi lá, soltou Pedro, abriu as portas da prisão, Pedro foi livre e Pedro chegou, a igreja ficou assombrada. Os irmãos que estavam orando por Pedro ficou assombrado. Mas por que eles estavam assombrados se era por isso que eles estavam orando? Então dá uma ideia de que eles não estavam colocando a fé deles naquilo que eles estavam pedindo ao Senhor. Então, neste vídeo, eu quero deixar para você, aplica a tua fé, acredita, fala com o Senhor e Ele vai te ouvir. Isso é a fé que age antes de ver. Nós precisamos de colocar nossa fé em ação antes de ver, acreditar, confiar que o Senhor vai fazer por nós tudo aquilo que nós venhamos pedir para o nosso bem, para a graça dEle e para a sua graça, Ele vai fazer. Que Deus possa nos abençoar, mas vamos ter mais fé, vamos procurar a não estar dividindo aquilo que é o sentimento nosso. Se o sentimento meu é de cura para alguém, eu vou pedir a Deus que cure esta pessoa e vou me empenhar nesta palavra que eu depositei no Cristo que eu sirvo. Amém? Que Deus nos abençoe.